Quando eu decidi abrir meu coração e contar essa história, não foi para expor ninguém, mas para mostrar até onde as pessoas que mais amamos podem ir, e como a vida, em um piscar de olhos, pode virar de cabeça para baixo. Eu realmente quero saber se eu fui forte, ou apenas ingênua demais. Meu nome é Mariana. Eu sempre me considerei uma mulher tranquila, daquelas que acreditam que o amor verdadeiro é capaz de atravessar qualquer tempestade. Casei-me com o Rodrigo aos 26 anos, depois de um namoro de 4 anos que parecia tirado de um romance. Ele era carinhoso, atencioso, me fazia rir como ninguém. A gente tinha planos para tudo: comprar uma casa, ter filhos, viajar pelo mundo. Eu confiava nele de olhos fechados. Talvez esse tenha sido o meu maior erro. Eu e minha irmã mais nova, Laura, sempre fomos muito próximas. Ela tinha 3 anos a menos que eu, mas era como minha melhor amiga. Quando éramos adolescentes, passávamos horas conversando, dividindo segredos, rindo de bobagens. Ela sempre foi mais extrovertida que eu, do tipo que chega em qualquer lugar e faz amizade em segundos. Já eu, sempre mais reservada. Talvez por isso, eu nunca imaginei que ela pudesse, um dia, cruzar um limite que destruiria tudo que eu tinha. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Rodrigo e Laura se davam bem desde que se conheceram, lá no início do meu namoro. Eles conversavam sobre música, trocavam piadas, e eu achava aquilo bonito, afinal, quem não quer que seu marido se dê bem com a família? Só que, com o tempo, eu comecei a perceber olhares diferentes, sorrisos que duravam mais do que deveriam. Mas sempre que essa desconfiança surgia, eu a empurrava para o fundo da minha mente. Eu me dizia: você está exagerando, Mariana. Isso é só coisa da sua cabeça. A primeira vez que senti um desconforto real foi numa noite de sábado. Estávamos todos na sala, vendo um filme. Eu fui até a cozinha buscar pipoca e, quando voltei, os dois estavam rindo baixinho de algo que eu não tinha ouvido. Quando perguntei o que era, Laura me disse que não era nada demais, só uma piada interna. Aquilo me deixou inquieta. Não pelo riso em si, mas pelo jeito como Rodrigo a olhou, como se ela fosse a única pessoa ali. Os meses foram passando e as visitas da minha irmã à minha casa ficaram cada vez mais frequentes. Sempre com a desculpa de que estava de passagem ou que queria me ajudar em alguma coisa. Mas, de alguma forma, ela sempre aparecia quando Rodrigo estava em casa. Eles começaram a cozinhar juntos, trocar mensagens sobre receitas, e até marcar de ir à academia no mesmo horário. E eu continuava tentando acreditar que aquilo era apenas amizade. Até que um dia, mexendo na mochila do Rodrigo para guardar um documento, encontrei um bilhete escrito à mão: mal posso esperar para te ver de novo. Assinado, L. Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam. Eu li e reli aquele papel, tentando encontrar alguma explicação lógica. Talvez fosse uma brincadeira, um recado sobre alguma coisa banal. Mas a minha intuição, ela gritava que havia algo errado. Nessa noite, enquanto Rodrigo dormia ao meu lado, eu fiquei acordada olhando para o teto. Minha mente não parava de criar cenas, de buscar respostas. Será que era possível? Será que a minha própria irmã estava? Não. Eu não podia pensar nisso. Laura não faria isso comigo. Rodrigo me amava. Era o que eu repetia como um mantra, tentando calar a dor que começava a crescer dentro de mim. Mas eu estava prestes a descobrir que algumas verdades não podem ser ignoradas para sempre. E que, quanto mais você finge não ver, mais perto está do dia em que tudo desmorona. Depois daquele bilhete, nada mais parecia igual. Eu tentava agir naturalmente, mas dentro de mim um turbilhão se formava. Cada gesto, cada palavra, cada mensagem que Rodrigo recebia, tudo começou a ganhar um peso diferente. Era como se meus olhos finalmente tivessem aprendido a enxergar aquilo que antes eu me recusava a ver. E, quanto mais eu via, mais eu me perguntava: desde quando isso estava acontecendo? Comecei a notar que Rodrigo estava mais vaidoso. Ele, que nunca ligou muito para roupas ou perfumes, agora passava longos minutos escolhendo a camisa certa, testando fragrâncias novas,
ajeitando o cabelo com um cuidado que não via há anos. Quando eu comentava, ele dava de ombros e dizia que era só para variar um pouco. Eu queria acreditar nisso. Queria acreditar que ele estava apenas tentando se cuidar mais, mas, no fundo, sabia que havia um motivo por trás dessa mudança. E Laura, ela parecia mais radiante. Não era só a alegria habitual dela. Era algo nos olhos, uma chama que eu não conseguia explicar. Quando estávamos juntas, ela falava de forma mais vaga sobre a vida amorosa, dizia que estava conhecendo alguém especial, mas nunca dava detalhes. E eu ficava ali, tentando juntar as peças, com medo de que a imagem formada fosse exatamente aquela que eu temia. Foi numa terça-feira à noite que a minha suspeita quase se transformou em certeza. Rodrigo havia dito que ficaria até mais tarde no trabalho. Eu, por impulso, resolvi passar na casa dos meus pais para buscar um livro antigo. No caminho, passei pela rua de um café que Laura adorava. E lá estavam eles. Sentados lado a lado, rindo, com as mãos próximas demais para serem apenas amigos. Eu parei o carro a alguns metros, o coração batendo tão rápido que parecia que ia rasgar meu peito. Por alguns segundos, eu quase desci para confrontá-los. Mas o medo me paralisou. Medo de ouvir a verdade, medo de confirmar que a minha vida estava prestes a desmoronar. Voltei para casa em silêncio. Cada segundo no trânsito parecia uma eternidade. Quando Rodrigo chegou, horas depois, agiu como se nada tivesse acontecido. Me beijou na testa, contou sobre um dia cansativo e perguntou se eu queria assistir a um filme. Eu respondi que estava com dor de cabeça e fui para o quarto. Lá, sozinha, chorei até dormir. A partir desse dia, eu comecei a observar cada movimento. Não era mais só uma esposa, era quase uma detetive. Comecei a reparar nas mensagens que ele apagava, nos horários em que sumia, no brilho diferente nos olhos quando falava no celular. Até o jeito como dizia o nome da minha irmã parecia carregado de algo que eu não queria entender. Eu estava presa entre duas realidades, a que eu queria acreditar e a que estava se desenhando diante de mim. E, enquanto tentava me agarrar à primeira, a segunda avançava sem piedade, pronta para me engolir por completo. O que eu não sabia é que o momento da verdade estava muito mais perto do que eu imaginava. E, quando ele chegasse, não haveria mais volta. Naquela semana, eu mal consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, a imagem dos dois juntos no café se repetia como um filme ruim. Eu tentava convencer a mim mesma de que poderia estar exagerando, que talvez fosse uma coincidência, que eu precisava de provas concretas antes de fazer qualquer acusação. Mas, por mais que eu tentasse, meu coração já sabia a verdade, só minha mente se recusava a aceitá-la. Foi numa sexta-feira chuvosa que tudo mudou. Rodrigo disse que iria sair para resolver coisas do trabalho e que voltaria tarde. Eu estava sozinha em casa, e algo dentro de mim, uma mistura de intuição e desespero, me fez pegar o celular e ligar para Laura. Liguei uma vez, duas, três, nenhuma resposta. Foi então que decidi fazer algo que nunca imaginei que teria coragem: abrir o computador do Rodrigo. Ele nunca foi de colocar senhas complicadas, e, em poucos segundos, eu estava dentro do e-mail dele. A princípio, não vi nada demais, mensagens de trabalho, anúncios, notificações. Mas, quando comecei a buscar por palavras específicas, encontrei um e-mail arquivado, de semanas atrás. Era dela. E não havia formalidades, nem apelidos comuns entre cunhados. Só 3 palavras: já estou com saudade. Meu corpo gelou. Continuei procurando, e logo encontrei conversas em redes sociais, algumas recentes, outras mais antigas. Não eram conversas explícitas, mas havia um tom, um subtexto, um cuidado na forma como se tratavam, como se fossem cúmplices de algo proibido. Enquanto lia, senti meu coração bater mais forte, minhas mãos suarem. Era como se cada frase fosse uma facada lenta, uma ferida que abria sem que eu pudesse me defender. Eu estava ali, diante da prova que tanto temia. E, por mais que doesse, havia também um estranho alívio: finalmente, eu não estava mais imaginando coisas. Agora eu sabia. Naquele momento,
um som me fez estremecer. O celular de Rodrigo vibrou na mesa. A tela se acendeu e, por um segundo, pude ver a notificação, mensagem de Laura. Eu olhei para aquele aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Peguei-o com as mãos trêmulas e desbloqueei. A mensagem dizia: "Não vejo a hora de ficarmos juntos sem precisar esconder." Eu li e reli aquelas palavras, sentindo meu mundo se despedaçar de uma vez por todas. As lágrimas vieram como uma enchente, e eu já não sabia se era tristeza, raiva ou incredulidade. Larguei o celular na mesa e sentei no chão da sala, abraçando os joelhos, tentando entender em que momento minha vida havia tomado esse rumo. Como minha própria irmã, como o homem que jurei amar, puderam fazer isso comigo? Fiquei assim por horas, até ouvir o som da chave na porta. Rodrigo entrou, sacudiu o guarda-chuva e me encontrou ali, com o rosto molhado de lágrimas. Ele me olhou, surpreso, e perguntou o que tinha acontecido. Eu não disse nada. Apenas apontei para o celular sobre a mesa. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já experimentei. E, naquele instante, eu soube, o confronto que eu temia não podia mais ser adiado. Quando Rodrigo viu o celular sobre a mesa, seu rosto mudou. Aquela expressão tranquila que eu tanto conhecia deu lugar a algo que eu não conseguia identificar. Medo? Culpabilidade? Ou talvez raiva disfarçada? Ele se aproximou devagar, como se temesse o que eu pudesse dizer. "Mariana", começou ele, com a voz baixa, "podemos conversar?" Eu o encarei sem falar. Minha garganta estava seca, e o peito parecia apertado demais para respirar direito. "Por favor, me escuta." Continuou, tentando se aproximar, mas eu recuei. "Não é o que você pensa." Aquela frase me fez rir, mas não foi um riso verdadeiro, foi um som seco, cheio de desdém e dor. "Não é o que eu penso." "Rodrigo, o que é então?" "Você e minha irmã me enganando às minhas costas?" Minha voz falhou no final, e uma lágrima caiu. Ele tentou explicar, dizer que tinha sido um erro, que tudo começou como uma amizade, que ele não sabia como aquilo saiu do controle. Mas as palavras dele soavam vazias, como um eco distante. Eu queria gritar, pedir para que ele escolhesse, que deixasse claro de uma vez por todas o que ele queria. Mas, no fundo, eu já sabia. Ele não me amava mais. Quando finalmente a ficha caiu, foi como se um peso enorme tivesse sido retirado do meu corpo e, ao mesmo tempo, um vazio profundo tivesse se instalado. A confiança que eu tinha desapareceu num piscar de olhos. No dia seguinte, decidi que precisava falar com Laura. Queria entender. Ou talvez, só queria ouvir dela uma desculpa que justificasse a traição que eu sentia na pele. Fui até a casa dos meus pais, onde ela morava temporariamente. Quando cheguei, ela abriu a porta com um sorriso nervoso, que logo se desfez ao me ver. "Mariana, eu sei que você sabe", disse ela, com os olhos marejados. "Eu sei, sim", respondi, com a voz firme, "quero saber por quê." Ela me pediu para entrar, e ali, sentadas na sala que um dia foi nosso refúgio de infância, o chão pareceu se abrir sob meus pés. "Eu não queria que fosse assim", falou Laura, entre lágrimas, "mas eu me apaixonei pelo Rodrigo. Não foi planejado. Eu tentei resistir, juro." As palavras dela cortavam mais que qualquer grito. Por mais que eu tentasse, não conseguia sentir raiva dela, só uma tristeza imensa que me consumia por dentro. "E você?" perguntei, "o que vai fazer agora?" Ela segurou minhas mãos, e aquilo doeu tanto que eu tive vontade de puxá-las e sair correndo. "Eu não sei", sussurrou, "só sei que não posso continuar escondendo isso." Naquele momento, percebi que a traição não era só deles. Era um abismo que se abriu entre nós três, um espaço que talvez jamais pudéssemos preencher. Depois daquele encontro com Laura, eu voltei para casa com uma mistura de sentimentos que parecia um furacão dentro do peito: tristeza, raiva, confusão e, acima de tudo, um vazio que parecia maior do que tudo que eu já tinha sentido. Aquele lugar que era o meu lar, o refúgio que eu construí com tanto amor, agora parecia um território desconhecido e hostil. Nos dias seguintes,
o silêncio reinava entre mim e Rodrigo. As palavras que antes enchiam a casa com promessas e planos futuros agora estavam enterradas sob uma camada grossa de mágoa e desconfiança. Eu me sentia sozinha, mesmo quando ele estava presente. E talvez esse fosse o pior, estar acompanhada, mas completamente desconectada da pessoa que você achava que conhecia. Eu precisei encontrar forças para mim mesma. Não era fácil, mas comecei a entender que a minha felicidade não podia depender do amor de quem escolheu me trair. E, por mais doloroso que fosse, aquele era o momento de olhar para dentro e reconstruir a minha vida. Procurei apoio em amigas próximas, aquelas que sempre estiveram ao meu lado nos momentos bons e ruins. Conversar com elas, chorar, rir e desabafar fez com que eu percebesse que não estava sozinha. A dor era grande, mas o amor verdadeiro, aquele que vem dos amigos, podia ser uma ponte para atravessar esse abismo. Também comecei a buscar ajuda profissional. Marquei algumas sessões de terapia, algo que eu sempre achei distante, mas que naquele momento me parecia essencial. Cada encontro era um mergulho em mim mesma, reviver as feridas, entender meus limites e aprender a me valorizar novamente. Foi uma jornada longa e tortuosa. Houve dias em que pensei que não ia conseguir continuar, que a dor era maior que eu. Mas, lentamente, comecei a sentir uma luz no fim do túnel. Um resquício de esperança. A certeza de que eu podia, e ia, dar a volta por cima. No meio desse processo, precisei tomar decisões difíceis. Decidi me afastar de Rodrigo, ao menos por enquanto. O casamento que um dia foi o meu sonho, precisava de um tempo para respirar. E, quanto a Laura, ainda era cedo para entender o que restaria da nossa relação. Mas, acima de tudo, eu estava começando a redescobrir quem eu era, uma mulher forte, que apesar da traição e da dor, tinha a coragem de se reerguer. Os primeiros dias longe de Rodrigo foram como caminhar no escuro, sem saber onde colocar os pés. Cada canto da casa guardava uma lembrança, cada objeto parecia sussurrar histórias que agora doíam demais. Eu sentia a ausência dele como uma ferida aberta, mas também como um espaço para respirar, para finalmente começar a cuidar de mim. A terapia se tornou meu refúgio. Nas sessões, aprendi que a dor é parte do processo, mas que não precisava me deixar paralisada por ela. Descobri que era possível sentir tristeza e, ao mesmo tempo, cultivar esperança. Que minha identidade não estava presa àquela relação, e que minha felicidade dependia do amor que eu me dava. Os dias foram passando e, aos poucos, comecei a notar pequenas vitórias. Consegui retomar um hobby que tinha abandonado, a pintura. As cores que eu aplicava na tela eram uma mistura de emoções, raiva, medo, esperança e força. Era uma maneira de expressar tudo aquilo que as palavras não conseguiam alcançar. Também encontrei minha rede de amigas, aquelas que me ajudaram a lembrar que eu não estava sozinha. Elas foram fundamentais para me apoiar nas noites difíceis, para me fazer rir quando eu achava que não conseguiria. Juntas, começamos a criar novos planos, a sonhar com um futuro onde eu pudesse ser feliz novamente. Mas nem tudo foi fácil. Houve dias em que o silêncio da casa era tão pesado que parecia gritar. Em que o simples toque do celular me fazia tremer, temendo uma mensagem dele ou dela. Em que a solidão parecia engolir cada pedaço de mim. Foi nesse equilíbrio delicado entre a dor e a esperança que eu comecei a entender o verdadeiro significado da palavra superação. Não era esquecer ou apagar o passado, mas aceitar a dor como parte da história e, mesmo assim, seguir em frente. Enquanto eu caminhava nessa jornada, sabia que muitos desafios ainda estavam por vir. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha a força para enfrentá-los. Que, apesar das cicatrizes, eu poderia me reerguer mais forte e mais verdadeira. Depois de tudo que aconteceu, eu sabia que minha vida não seria mais a mesma, e isso incluía as pessoas ao meu redor. Algumas relações que antes pareciam sólidas começaram a rachar, enquanto outras, que eu nem imaginava, floresceram com uma força inesperada. Com minha família, o clima ficou tenso. Meus pais, divididos entre o amor por mim e pela filha mais nova, tentavam manter a paz, mas eu sentia a distância crescer a cada dia. Não era fácil para eles lidar com a traição que vinha de duas pessoas tão próximas,
e, muitas vezes, me sentia como se estivesse no meio de uma batalha que não escolhi. Laura, claro, se afastou. Nossos encontros se tornaram raros e carregados de uma mistura de culpa e tristeza. O que antes era um laço forte, uma amizade que parecia indestrutível, agora parecia um fio prestes a romper. Mas, em meio a esse turbilhão, descobri quem realmente estava comigo. Minhas amigas, aquelas que eu sempre considerei verdadeiras, mostraram que o amor pode ser um alicerce inabalável. Elas não apenas ouviram minhas dores, mas me ajudaram a enxergar meu valor quando eu mesma não conseguia. Algumas delas chegaram até a me acompanhar em sessões de terapia, oferecendo um suporte que ia muito além das palavras. E, pouco a pouco, esse apoio foi me ajudando a recuperar a confiança, não só nos outros, mas em mim mesma. Foi um processo doloroso, mas também transformador. Eu aprendi que nem todos os laços valem a pena serem mantidos, e que, às vezes, é preciso deixar ir para abrir espaço para o que realmente importa. Enquanto minha relação com minha família passava por um momento delicado, eu sentia que estava começando a construir uma nova rede de amor e apoio, uma que me sustentaria nos dias difíceis e celebraria comigo as pequenas conquistas. Com o tempo, a tempestade começou a dar lugar a um céu mais claro. Eu sentia que, apesar da dor que ainda carregava, estava pronta para dar os primeiros passos rumo a uma nova vida, uma vida onde eu seria protagonista da minha própria história. Comecei a investir em mim mesma, redescobrindo paixões que tinham ficado esquecidas. A pintura, que já tinha reacendido como uma forma de terapia, virou um refúgio constante. Cada tela pintada era uma celebração da minha resistência, uma prova de que eu podia criar beleza mesmo depois da destruição. Decidi também fazer uma viagem sozinha, algo que eu nunca tinha tido coragem de fazer antes. Foi um desafio enorme, enfrentar o medo da solidão, o receio do julgamento, a insegurança que insistia em aparecer. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Caminhar por ruas desconhecidas, conhecer pessoas novas, descobrir que o mundo era maior do que a dor que eu carregava, tudo isso me ajudou a crescer. No trabalho, comecei a me dedicar ainda mais, buscando novos desafios e oportunidades. Percebi que, ao focar na minha carreira, estava construindo uma base sólida para o meu futuro. E, pouco a pouco, as pequenas vitórias profissionais foram me dando confiança para sonhar novamente. Também abri meu coração para novas amizades. Conheci pessoas que me aceitaram como eu era, com minhas cicatrizes e minha história, e isso me fez sentir viva de uma forma que eu não sentia há muito tempo. Claro, não foi um caminho linear. Houve recaídas, momentos de dúvida, noites em que a solidão apertava o peito. Mas, com cada passo, eu sentia que estava mais próxima de reencontrar a paz comigo mesma. E, mesmo que o passado ainda fizesse parte da minha história, eu estava aprendendo que ele não precisava definir meu futuro. Eu tinha o poder de escrever um novo capítulo, um capítulo de esperança, força e recomeços.